iniciação musical na primeira infância contribui para o desenvolvimento da criança, além de melhorar a comunicação oral, corporal e ajudar na socialização. A música também estimula a concentração e a memória. Crianças que são estimuladas com música antes dos 5 anos desenvolvem a área frontal do cérebro e, com isso, melhoram o raciocínio lógico e abstrato. No programa de hoje, vamos falar sobre educação musical nas escolas públicas e privadas e os benefícios da música para o desenvolvimento das crianças. Fique com a gente porque o Sala de Visitas começa agora. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Sala de Visitas, um espaço onde, junto a um vereador ou vereadora, convidamos um especialista para discutir um tema importante para a nossa cidade. Eu sou a Carol Câmara e hoje vamos falar sobre a importância da educação musical nas escolas públicas e privadas. E para falar sobre este assunto tão relevante, eu converso agora com a vereadora Ruth Costa, do PL. Olá, vereadora, muito obrigada pela participação aqui no programa e também por sugerir esse tema. Muito obrigada, Carol. Eu agradeço o convite. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre educação musical nas escolas, que é um tema importantíssimo. E participa também da nossa conversa o cantor e compositor Tom Karff. É um prazer ter você aqui no programa também, Tom. Prazer todo meu, Carol. Estou aqui também do lado da minha amiga, vereadora Ruth Costa. Estou muito feliz de estar aqui falando de um tema muito importante. Também considero muito importante aí para a nossa sociedade. Vereadora, para começar, vamos falar um pouquinho dos projetos de sua autoria, né? A senhora tem 2 projetos em tramitação aqui na casa, o 134 de 2018 e o 135 de 2023, que tratam desse tema. Queria que a senhora explicasse um pouquinho desses 2 projetos e como está a tramitação deles aqui na casa. Os 2 projetos, Carol, eles têm o mesmo objetivo. Quando eu implementei o primeiro projeto, eu achei que ficou faltando alguma coisa para complementar. Então, eu fiz um complementando o outro. O primeiro projeto é a implementação no currículo escolar sobre educação musical, né? Só que eu me deparei com um problema. As escolas não têm instrumentos musicais, né? E isso não conseguiria fazer a implementação do estudo da educação musical nas escolas por falta de instrumento. Então, o que eu fiz? Eu fiz um segundo projeto, dando um incentivo fiscal às empresas que doassem instrumentos musicais às escolas. Então, isso ajuda, principalmente a escola. Quando eu falo implementação do ensino musical, eu falo tanto na escola pública quanto na privada. Colocar no currículo mesmo. E na privada, isso fica mais fácil para eles, mas na pública, ela precisava de um fomento. Então, para isso, eu criei o segundo projeto, fomentando, então, as empresas, dando um incentivo fiscal, de imposto mesmo. Tom, você começou a cantar aos 9 anos de idade, né, na igreja que a sua família frequentava. Você teve aula de iniciação musical ou surgiu de outra forma esse seu interesse pela música? Então, o interesse pela música surge através da igreja. Aos 15 anos eu começo a tocar instrumento, aos 7 eu aprendi a tocar violão, aos 15 aprendi a tocar teclado e aos 16, assim, eu comecei a cantar num âmbito um pouco mais profissional. Foi quando eu entrei num coral, né, chamado Raiz Coral, e ali deu esse início. Não tive o prazer e o privilégio de ter esse estudo na escola, que eu acho que é de suma importância, porque a música move o mundo, né? Tudo que a gente faz tem música. A música está presente em todas as esferas da nossa sociedade e nos momentos também da nossa vida cotidiana. Não tive esse prazer, não tive esse privilégio, mas eu tive incentivo ali da igreja, né, para eu poder aprender um instrumento e aprender a cantar também. E, vereadora, como que você enxerga a música, né, como ferramenta de formação para as crianças? Olha, eu vou falar para você que a música ela faz parte da nossa formação, a formação do indivíduo.
você vê que até o nosso coração ele bate ritmado. Também o nosso cérebro, ele tem um ritmo. As ondas cerebrais, elas têm um ritmo, né? Então, faz parte da natureza humana a música. Então, a musicalização, ela é muito importante na formação de um indivíduo, não só cognitivamente, mas socialmente, emocionalmente. Isso dá para a criança, dá para o indivíduo um tipo de sensibilidade que você nota a falta. Quando você se depara com uma pessoa que não teve essa musicalização, você vê a pessoa um tanto rígida, um tanto dura. Por quê? Porque falta musicalização para ela. Musicalização, ela faz o corpo relaxar, ela dá uma estabilidade emocional para a criança, né? Eu não sei, eu vou acrescentar um dado aqui na tua pergunta. Eu sou psicóloga de formação, sou psicopedagoga. E eu sei da importância que isso traz para a criança. Às vezes a criança está num ambiente tão formal, Tom, que a música ela vem quebrar esse ambiente formal e trazer. É o que acontece na igreja, que o Tom acabou de falar. A igreja é um ambiente formal, mas a música traz essa leveza, traz essa sensibilidade, traz... E fora o que se acrescenta cognitivamente. A música é altamente ligada à matemática. Alunos que têm problema na matemática, eles aprendem música e a música acrescenta muito no ensino cognitivo também. Então, é de suma importância. Eu acho que a gente está perdendo, na verdade, Tom, a gente está perdendo essa fatia, essa ajuda. Podia ajudar muitos alunos na escola pública, a música. Como o Tom disse, eu também sou da igreja, também aprendi música na igreja, né? A gente aprende música na igreja. Mas eu tive a musicalização na escola. Uau. Então, eu aprendi os rudimentos básicos da música na igreja, mas na escola eu também tive. Quer dizer, eu aprendi a solfejar o hino nacional, reguinha de madeira, né? Então, todo esse ensino faz muita falta. Eu acho assim, é um embelezamento do ensino. E Tom, como alguém que vive da música, né? Qual que é a importância de um projeto como esse? Você acredita que ele pode até profissionalizar o setor a longo prazo? Então, eu acho muito importante essa questão da música. Eu até fiz uma viagem à Europa agora e uma coisa eu percebi. Uma pessoa que é um bom músico, ele nunca vai ficar desempregado. Uma pessoa que cresce, que toca bem, que canta bem. Por isso que a música ela também é uma das ferramentas para tirar, às vezes, um garoto da criminalidade, para tirar um garoto, às vezes, das drogas. Primeiro, pela ocupação. Ele vai aprender na escola, ele vai voltar para a casa dele, ele vai se ocupar a estudar aquele instrumento. E depois, aquilo vai profissionalizar ele. Aquilo que você falou. Eu estava lá e aí você via... Mesmo que o cara às vezes não conseguia um emprego tocando em lugar nenhum. Se ele para na rua, numa praça, e ele for um bom músico, ele tocar, as pessoas vão dar o dinheiro. Elas vão pagar por aquilo. Por aquela musicalidade, por a beleza, porque às vezes o cara está tocando uma música que fez parte da vida de alguém, ou então a pessoa está toda estressada, saiu do trabalho, ela chega para ter um bom músico tocando, seja no metrô, em algum lugar ele está tocando, aquilo acalma a alma da pessoa e a pessoa retribui aquilo com um valor. Então, agregando isso até para a economia da nossa cidade. Então, todos os projetos, inclusive esses projetos maravilhosos que a Ruth está criando para levar a música para dentro das escolas, isso vai trazer um benefício muito grande para a sociedade num contexto geral, né? E principalmente para as regiões mais periféricas. Com certeza. Vereadora, aqui na Câmara a gente tem um incentivo, né? A música, que é o prêmio Heitor Villa-Lobos, destinado às unidades escolares municipais, né? Que apresentem projetos inovadores, estão na área de educação musical. Esse tipo de premiação é uma forma já de incentivar, né, a educação musical nas escolas. Com certeza. E o poder público, ele tem esse caráter de incentivar e valorizar. Então, eu acho muito importante
esse tipo de prêmio e gostaria de que tivessem mais, né? Pela prefeitura, pela Câmara, nas escolas. Eu me lembro muito bem que, quando eu era criança, a gente tinha uma premiação, por exemplo, aos alunos que sabiam o hino nacional de cor. Uau! Então, ele se apresentava e cantava o hino nacional. O que conseguisse não errar, que o nosso hino é bem difícil, né? Então, que conseguisse falar todas as palavras e tal. E eu me lembro que a gente tinha uma aula para entender o que o hino nacional dizia. As palavras tão difíceis que o hino nacional traz. Então, acho que o poder público ele tem que fazer isso. E a Câmara está de parabéns com o Heitor Villa-Lobos, né? Que é o nosso grande premiador aqui desses incentivos de escola pública, porque esse tem que ser mesmo o foco do poder público, de incentivar e valorizar, né, as coisas boas que a sociedade apresenta. Então, você é uma referência, né, na música gospel. Como que o contato precoce com a música te ajudou na sua trajetória, tanto pessoal como profissional? Então, eu sou prova viva disso que eu falei aqui na fala anterior. Eu perdi muitos amigos, né, para o crime, para a violência. Mas uma coisa que me manteve, claro, primeiro de tudo a fé, né, em Deus, isso me manteve. Mas a música me ocupou. Então eu lembro que eu me trancava no quarto na minha adolescência e ficava estudando teclado, tocando teclado, cantando, tal. E agora o ano passado, ano de 2025, final do ano de 2025, eu estava em Las Vegas concorrendo ao Grammy Latino. Então imagina, aquele garoto ali do bairro do Jardim São Luís, Zona Sul, comunidade ali, periferia de São Paulo, estava em Las Vegas para receber, fui um dos indicados, a maior premiação musical do mundo. Então, é uma trajetória que ela foi construída através disso. Então, eu fico pensando, imagina se a gente realmente expande e coloca, como algumas nações mais desenvolvidas fazem, né, como os Estados Unidos fazem. A própria Coreia do Sul agora virou uma febre de K-pop. Por quê? Porque o governo, no modo geral, está investindo muito nessa questão da música. E virou uma febre no mundo, né? E olha só que interessante, o brasileiro é um povo tão guerreiro, tão batalhador, que mesmo com poucos incentivos na música, a gente tem excelentes músicos, excelentes cantores, por causa da garra, da determinação. Quando isso acontecer de uma forma mais massificada no nosso país, imagino que a nossa música não vai ser capaz de fazer. Exatamente, Tom, vereadora. A gente vai continuar nosso bate-papo daqui a pouquinho. Nós vamos fazer uma breve pausa na nossa conversa, então aproveite o intervalo para fazer sua inscrição no nosso canal oficial no @Câmara São Paulo e não perder nenhum conteúdo do Sala de Visitas. Voltamos já. Estamos de volta com Sala de Visitas. Hoje recebemos a vereadora Ruth Costa, do PL, e o cantor e compositor Tom Carfi para falar sobre educação musical nas escolas. Vereadora, qual que é o impacto direto, né, que a senhora espera ver na saúde mental dos alunos, né, com a inserção da educação musical nas escolas? Olha, Carol, como eu disse, o que eu pretendo com esse projeto é trazer saúde mental para as crianças. Após a pandemia, todo o organismo vivo do planeta ele modificou. Sim. As pessoas estão muito mais introvertidas. Há inclusive uma síndrome, chama síndrome pós-pandêmica, que é uma inversão. Ao invés da pessoa se expressar mais, ela ficar mais introvertida. As crianças estão muito ligadas aos aparelhos, isso dificulta a socialização das crianças. E quando você traz essa atenção de dentro para fora, ela oferece à criança um desenvolvimento melhor, não só cognitivo, emocional, mas social. O homem, ele é
um objeto, uma criatura social. Ele não é feito para viver sozinho, ele é feito para viver em grupo, né? E isso, a falta dessa socialização traz perdas para a sociedade. E é exatamente isso que eu estou vislumbrando daqui para frente. A música, você vê, a gente estava aqui conversando e o Tom falando que onde tem um músico, tem gente. Sim. Onde tem músico, tem expressão. Onde tem músico, tem sentimento, tem emoção, né? A gente não pode se perder cada um no seu quadrado e ficar preso. Isso traz prejuízo cognitivo, emocional e social. Então, é nisso que eu acho que a gente tem que estimular as nossas crianças a ver esse outro lado. Como a expressão musical nas escolas parou, veio a pandemia, eu acho que falta nas crianças esse exercício. Então, a gente precisa ajudá-los a desenvolver nessa área, porque a sociedade, ela é um conglomerado de pessoas, e as pessoas precisam saber como andar por ela, né? Como se relacionar, como entrar, como sair. Isso está se perdendo. A gente vê as famílias sentadas, cada um com o celular na mão. Sim. Né? A música, até a música é eletrônica. Então, é exatamente, eu não quero banir isso, eu gosto da música eletrônica, viu? Por favor, gosto de todo tipo de música. Mas Hoje tem a música de IA agora, né? IA, música de IA. Então, e aí, cadê? Né? Cadê a criatividade? Vamos encapsular isso também? Então, é exatamente isso que a gente não pode. A gente tem que voltar no fundamento daquilo que nós somos. Somos pessoas sociais, emocionais, que precisam, não só cognitivas, mas que precisam desse relacionamento social. E a sociedade, ela enriquece com a troca. Então, é exatamente isso que eu pretendo com esse projeto. É que as pessoas enriqueçam de um tipo de riqueza que não se compra com dinheiro. Então, levando em consideração tudo que a vereadora falou agora, esse currículo, então, ele não deve focar apenas na técnica, né? Tem que focar também na forma de expressão emocional dessas crianças. Uau, com certeza, com certeza. Eu vou sempre pegar a minha história, né? Como um garoto ali que cresceu tal, na comunidade, eu tinha muito complexo de inferioridade. Inclusive, eu não entrava em shopping, eu não conseguia entrar em shopping, loja de shopping center. Quando eu comecei a namorar com a Carla, que hoje é minha esposa, ela trabalhava no Oscar Freire. E eu nunca fui buscá-la. Aliás, eu fui uma vez só, isso eu já tinha, 18 anos, 19 anos de idade. Ela trabalhava no Oscar Freire, aquela rua chique, né? E eu fui uma vez porque era aniversário dela, de tanto que eu, não me sentia pertencente. A música melhorou minha autoestima. A música fez com que eu enxergasse que eu tinha valor, que eu tinha algo que poderia transformar a vida de pessoas, que poderia ajudar outras pessoas com algo que eu tinha. Por isso que eu acredito muito nisso que a nossa vereadora falou, que é essa questão emocional, né? Da pessoa conseguir se enxergar. A gente vê, inclusive, isso muitas vezes na igreja. Às vezes um garoto mora numa favela. Aí ele aprende o instrumento, ou então aprende a cantar. Aí, de repente, ele está numa igreja enorme e ele é o cantor daquela igreja. Imagina, ele está cantando com a multidão assistindo ele. O quanto que isso não muda emocionalmente na vida de um garoto, na vida de uma pessoa. A música, ela traz a pessoa na parte mais sensível dela, uma parte que ninguém vê. Ninguém vê. Né? E essa questão da inclusão é importante dizer porque, por exemplo, a questão racial também, né? Você vê no meio empresarial não tem muita figura do negro, né? Mas na música, a figura do negro está lá em cima, entendeu? Isso, ferramenta de inclusão. E, vereadora, os seus projetos, né, eles abrangem tanto as escolas públicas quanto as privadas. Como que vai ser isso? Qual vai ser o maior desafio para garantir essa obrigatoriedade da educação musical e que ela seja igualitária nas duas redes? Eu acho que talvez o maior desafio que eu tenha não é o fato de implementação, mas sim de não deixar
essa inclusão musical servir a algum tipo de propósito. Eu quero que esse propósito ele seja específico, eu quero que ele seja pedagógico, eu quero que ele seja educacional. Então, para isso, precisa ter um currículo. Não é uma coisa, você falou, é porque é importante que o aluno se expresse. É importante, mas ele precisa também aprender. Eu acho que a música, ela tem uma história, né? Essa história, ela se mistura com a história da civilização humana, né? Sim. Então, o aluno, ele precisa entender onde a música foi feita, como ela surgiu, quais foram os passos dela. Por exemplo, quando ela estudar na história a Renascença, ela saber que tipo de música surgiu ali na Renascença. Ela linkar um conhecimento com o outro. É isso que faz uma rede de apoio para proporcionar um desenvolvimento melhor para a criança. Então, estudar a música realmente. Não só as técnicas, né? Porque o Tom é o cara da técnica. Eu acho que a gente tem que compreender a música na historicidade. Tem que entender a música também na técnica e aprender a fazer. Quando a criança tiver a liberdade de expressar, como ele fez isso sozinho dentro de um quarto, né? Então, eu acho que a gente tem que proporcionar esse tipo de experiência para o aluno dentro da sala de aula, né? E no poder público, a gente fomentando, tentando trazer isso num currículo bem amarradinho, bem estruturado, né? Para que isso não tenha um viés. Não que eu não acho que tenha que ter expressão cultural, eu acho que tem que ter a expressão cultural, a pessoa tem que dar vazão à cultura, inclusive a local, acho legal. Mas é importante a criança ter conhecimento de música clássica, saber quem foram os grandes mestres da música clássica, entende? Acho que engrandece, enriquece o conhecimento da pessoa. Saber quem são os maestros mais famosos, por exemplo, do Brasil, né? Então, é importante que saia da caixa. A criança sai da caixa. Ela passa a pensar como um mundo inteiro, saber quem foram os grandes compositores, aquela música que ela escuta no Natal, por exemplo, quem foi que fez, quais foram os compositores, como ela surgiu. No nosso meio, Carol, eu digo no nosso, eu e o Tom, porque eu sei que o meio dele é assim também, nós temos vários cantores, livros de cânticos, que a gente sabe quem foi que fez e sabe a história daquela música. Sim. Entende? Nós temos um caso bem interessante, que foi de uma missionária que estava atravessando o oceano com a família e uma das filhas morreu na viagem. E quando a filha morreu, ela sentou e escreveu um hino. E é um dos hinos mais famosos, conhecidos no meio evangélico. Então, são coisas que linkam o conhecimento aos outros. Entende? Nunca mais eu, como criança, vou esquecer de uma coisa dessa. Sim. Aí, como mãe, eu resgato isso sendo mãe. Meu Deus, a pessoa perdeu o filho, entende? Então, é importante esse enriquecimento cultural. E, às vezes, a criança fica presa só num tipo de música, inserida dentro da sua cultura. E o que eu proponho é tirar essa criança da caixa, fazer ela pensar num todo. E, Tom, se você fosse convidado para ser professor por um dia em uma escola para dar aula de música, qual seria a sua primeira lição? A primeira lição? Eu acho que seria essa questão histórica da música. A pessoa entender de onde veio, entender como surgiu, quem foram os primeiros, porque eu acho que isso traz uma riqueza para a construção musical do próprio aluno, né? Para ele ter bagagem para aquilo que ele vai tocar, para aquilo que ele vai compor. Porque tudo aquilo que a gente faz hoje, a gente não inventa nada, né? A gente pode inovar as coisas. Criar, né? Mas muitas pessoas fizeram antes. Então, olha, esse tipo de música, o blues,
teve gente que criou ali atrás. Foi uma junção da música negra com o gospel, com as igrejas e tal. Esse outro estilo musical, ele vem daqui, daqui, daqui. Acho que eu começaria por esse caminho. E, vereadora, em relação ao projeto, né, da educação musical nas escolas, como que vai ser feita a contratação desses professores? O projeto prevê isso também? Prevê. Na verdade, na nossa grade curricular, a gente já previa a contratação de professores de escola de artes. Só que a arte, ela foi tomando o lugar da música. E no fim a música ficou sucumbida na arte, né? Porque os professores de arte, em geral, também são músicos, né? Então, o que eu proponho é que isso tenha uma mudança. Que a gente possa contratar, então, músicos capacitados. Porque a gente tem que entender que para a música também a gente precisa ter gente boa na escola, que tenha a capacitação necessária. Há também a contratação de pessoas que são, como se diz, temporários. Mas o que eu proponho é que sejam fixos e que acompanhem o aluno, que não seja por um período só, mas que acompanhe aquele aluno, sabe? É lógico que a iniciação musical ela não vai ser na pré-escola, mas acompanhar o aluno até o fim. Eu me lembro, agora vou fazer um link no passado, que as formaturas nas escolas sempre terminavam com um coral feito de alunos. Então, isso acabou, não tem mais, né? Então, isso precisa voltar. As famílias precisam voltar para dentro da escola, os incentivos musicais, artísticos, precisam voltar para dentro da escola, né? De maneira que a família se sinta bem, porque é acolhida, e o ambiente escolar também ele vai se transformar. Por quê? Porque ele vai ser um ambiente mais acolhedor para essa criança, né? Então, a criança vai se sentir melhor, vai se sentir acolhida. E isso vai convidar os pais, a sociedade, para ocupar também essa escola. Então, é através disso que eu penso que a gente pode melhorar o clima da escola, né? Não só com professores contratados, mas também com aqueles temporários, mas que acompanhem efetivamente o aluno do começo até o fim da formação. Bom, vereadora Tom, infelizmente a gente chegou ao fim do programa, dava para a gente ficar mais um tempão aqui conversando sobre o assunto. Tom, queria te agradecer pela participação, obrigada. Eu que agradeço, Carol. Vereadora, muito obrigada, está convidada a voltar ao Sala de Visitas. Vamos voltar. É só me chamar, se tiver um tema assim que apaixonante, igual esse do Tom, e sobre música, é uma coisa que toca a todos nós, que falta muito nas escolas públicas, e eu acho que é muito importante para o desenvolvimento infantil e nós precisamos ir atrás desse prejuízo. Obrigada, viu, vereadora? Obrigada a você. Bom, esse foi o Sala de Visitas de hoje. Eu espero que você tenha gostado e te aguardo nos próximos episódios. Não esqueça de se inscrever em nosso canal do YouTube e seguir a Câmara em todas as redes sociais no @Câmara São Paulo. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.